Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, Gilberto Schaeffer, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rosane. Bom dia. O que o senhor vem dizendo aos deputados e quer dizer ao contribuinte gaúcho sobre a necessidade de alterações nesta proposta de lei de diretrizes orçamentárias? Bem, em primeiro lugar, nós temos que partir da ideia que o orçamento tem que ser transparente, no sentido de que ele balize todos os poderes. O que eu acabei de ouvir do deputado Gabriel é que unicamente o executivo é importante, porque se sobrar dinheiro vai para o executivo. O judiciário pode ficar com o orçamento esguelado, que não tem problema algum. Eu acho que nós temos que perceber que durante 2 anos vai se manter, essa é a proposta do governo, um orçamento congelado, onde o judiciário, sem sombra de dúvida alguma, deu uma contribuição fundamental para as finanças do Estado. Nós concordamos com a diminuição do spread dos depósitos bancários. Isso não foi sem sacrifício pessoal para nós, do judiciário. Nós devolvemos dinheiro no final do ano aos cofres do governo. Então, esse discurso de que não há solidariedade, ele não é aceitável. Por outro lado, nós temos que perceber que, novamente, nós estamos com um discurso de antecipação dos percentuais do orçamento. Isso necessariamente não precisa vir na LDO. Isto é matéria do orçamento anual. E isso antecipa em vários meses a consecução da peça orçamentária. Então, nós temos que pensar que daqui a 4, 5 meses nós podemos nos colocar em outra perspectiva. Quando o governo antecipa o congelamento, ele já antecipa toda a discussão orçamentária e retira da própria Assembleia Legislativa o poder de definir a peça orçamentária. Porque se não há concordância no orçamento, todas as propostas de cada poder, de cada órgão independente devem ser enviadas para a Assembleia. Da forma como se faz na lei orçamentária, se antecipa essa discussão. E nós estamos sim preocupados porque o Poder Judiciário terá enormes dificuldades para funcionar, não vai funcionar adequadamente, porque não vai ter a possibilidade de nomear servidores, novos juízes, ou vai ter muitas dificuldades para fazer isso, e vai depender de suplementações do Poder Executivo. E isto é uma política que nós não podemos concordar, porque vai ser um paliativo. Os valores têm que ser colocados dentro do orçamento e de um orçamento real que funcione para todos os poderes. Então nós estamos muito indignados novamente por ter sido mantido esse congelamento e mais indignados ainda porque novamente não se busca mecanismos de transparência para as isenções e incentivos fiscais no nosso Estado. Nós entendemos que nós precisamos jogar luz sobre essas isenções e esses incentivos para saber realmente se eles estão vindo em benefício da sociedade, se eles estão fazendo aquilo que prometeram, porque isso é essencial. Então nós ficamos desapontados porque no próprio orçamento não se criou os mecanismos para jogar luz sobre esses mecanismos. Presidente, na prática, quais são os prejuízos que a população gaúcha terá se for mantida essa ideia do governo de um orçamento congelado para 2017? Haverá dificuldades para nomear novos juízes, o que significará no mínimo 30 ou 40 comarcas de entrância inicial sem juiz. E o judiciário, evidentemente, que não funciona sem servidores e sem juízes. Da mesma forma, não vai se poder nomear adequadamente o número de servidores que se precisa. O judiciário, ele é um prestador de serviços e não existe prestação de serviços no judiciário sem o elemento humano.
Presidente, bom dia. Carolina que fala com o senhor. Bom dia, Carolina. O deputado Gabriel acabou de dizer que, se não for aprovada a LDO da maneira como está proposta, faltará recursos para outras áreas que também são fundamentais à população, como saúde, educação e infraestrutura. Diante disso, o Judiciário não pode ampliar a sua parcela, digamos, de sacrifício, uma vez que o senhor disse que vocês já estão participando, mas não haveria como ampliar para garantir recursos nestas outras áreas básicas? Veja, esse é o discurso do governo. O discurso do governo é que ele está reservando o recurso para essas áreas. O discurso do Estado é, na peça orçamentária, todos os valores devem ser pré-definidos para dar segurança e previsibilidade para todos os poderes para poder administrar o Estado. Nós, ano a ano, viemos diminuindo paulatinamente a nossa participação no orçamento. Então não há mais como ampliar esse sacrifício, nós já fomos até o limite. Agora está na hora do governo reconhecer que tem que tomar outras medidas para buscar o crescimento do Estado. E isso é tarefa, sim, do Poder Executivo. Nós estamos esperando que o governo lidere, tome as medidas que ele tem que tomar. Que medidas são essas? Desculpa, Rosane, pode... Que medidas são essas, então, presidente? É o governo que deve tomar essas medidas e que deve liderar essas medidas. Isso não compete à sociedade fazer, mas nós estamos dizendo que tem que jogar luz na questão das isenções, porque isso envolve cerca de 15 bilhões e nós queremos saber qual é o retorno disso, se estão bem aplicados até para revogar. Porque se nós estamos trabalhando para o judiciário em algo em torno de 120, 130 milhões, isso é um valor muito pequeno diante das isenções fiscais. Para o ouvinte perceber, a União, que fez um orçamento deficitário de 170 bilhões, ela fez o reajuste do orçamento dela pelo IPCA. Nós, pelo segundo ano consecutivo, nós estamos com o orçamento praticamente congelado. Mas, presidente, a União fez um orçamento deficitário e a União tem mecanismos para financiamento do déficit. O Estado, quem acompanha a situação do Estado, sabe que ele já não tem mais, que ele esgotou esses artifícios para financiar o déficit. E mesmo assim, nós estamos hoje, apesar da renegociação da dívida, apesar do dinheiro que entrou da venda da Folha do Banrisul, tem que ser mais duro na renegociação da dívida. Não está havendo renegociação da dívida, simplesmente está havendo alongamento da dívida. Tá, mas a pergunta que eu queria lhe fazer assim, como mesmo apesar de tudo isso, né, o Estado este ano ainda vai fechar com déficit, não vai ter dinheiro lá no fim do ano para pagar o 13º salário, como fazer um orçamento maior se o desse ano vai fechar com déficit? Mas nós acabamos de ouvir do deputado que ele quer reservar dinheiro para essas áreas, então ou tem déficit ou não vai ter reserva de dinheiro. Não, o que ele disse é, se houver um crescimento, eles já estão apostando no crescimento, e se estão apostando no crescimento, deveria aguardar a lei orçamentária e não antecipar essa discussão na própria LDO. Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, Gilberto Schaefer, muito obrigado pela atenção, bom dia. Obrigado, bom dia, sempre à disposição de vocês, dos ouvintes, sempre é um prazer falar com vocês sobre essas questões importantes do Estado do Rio Grande do Sul e importantes para o serviço público.